Bom, isso aí é, como sempre, né? É importante para a gente definir, assim, ainda que de maneira geral, né? Não é uma análise extensiva do problema, o quadro internacional em que se desenvolve a situação política nacional brasileira, né? Bom, aqui nós temos, em primeiro lugar, né? Nós tivemos aí uma coisa que é importante, os atos com o Lula, né? Que é uma coisa que precisa ser bem analisada, né? É importante entender isso daí. Nós vimos no ato do Rio de Janeiro uma participação muito grande da população, né? Não houve convocação, praticamente, né? Mas, mesmo assim, o ato foi muito grande, né? E o que é que nós destacamos na semana passada falando desse ato do Rio de Janeiro? Nós destacamos o seguinte: o ato mostra que há uma tendência à mobilização, que nesse momento tende a se agrupar em torno do processo eleitoral. Mas não é uma tendência à mobilização que se resuma ao processo eleitoral, ou seja, não é uma tendência à mobilização puramente eleitoral. É uma tendência geral à mobilização. À medida que essa tendência encontra, né, uma tendência como essa é como uma água que estivesse represada em algum lugar. Você abre uma comporta e essa água vai se expressar por ali. Então, chamou-se o ato lá com o Lula, o pessoal quer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, foi no ato. Aí o que acontece, né? Nós vimos aí o caráter contraditório da campanha eleitoral do PT e do Lula. Bom, nem sei se a gente poderia chamar essa campanha eleitoral de campanha eleitoral do PT e do Lula, porque a campanha, numa série de questões, dá a impressão de estar mais determinada pelos partidos direitistas que estão na coligação do que pelo próprio PT e o Lula. Aí, uma boa parte do pessoal está preocupado com a violência bolsonarista. E a resposta à violência bolsonarista, nós vamos discutir isso daqui de uma maneira mais extensiva hoje, é uma resposta direitista. É a justiça, é a polícia, que, né, só de formular o problema a gente já sabe que vai dar tudo certo, porque a polícia, né, ela não está dominada em coisa assim de 70%, 80% pelos bolsonaristas, não. É uma polícia democrática, uma polícia humanista, é a polícia do amor, né? Ela vai conter o bolsonarismo. Quer dizer, quando você fala, né, que o problema tem que ser contido pela polícia e pela justiça, traduzindo para o português, significa que os bolsonaristas vão conter os bolsonaristas. Quer dizer, o cidadão botou uma farda, né, da polícia militar, pronto, ele já não é bolsonarista. Ele é uma representação das instituições democráticas. Adotar essa política, que é uma política visivelmente direitista. E essa política, o que ela produziu? Ela produziu imediatamente, né, essa espécie de pânico que tomou conta da campanha eleitoral do PT, ela produziu um recuo dessa campanha. Nós tivemos, depois do ato no Rio de Janeiro, nós tivemos o ato de Brasília. No ato de Brasília, já foi num local fechado. O do Rio de Janeiro foi em local aberto. Aí o pessoal olhou e falou assim, a coisa está muito perigosa, né? Precisamos fazer o ato em local fechado. O local fechado era um local para, vamos supor, umas 8.000 pessoas. É fraco, mas, sei lá, 8.000 pessoas seria bom. Mas eles organizaram a coisa lá dentro de uma tal maneira que não cabia muita gente. E depois o pessoal todo que foi no ato, vocês imaginem
a cena, né? Que foi relatada para mim pelos companheiros que estiveram lá. O pessoal todo tinha que passar por uma revista e detetor de metais. Então eles conseguiram a proeza de colocar uma fila de mais de 1 quilômetro de pessoas, todo mundo esperando no sol para entrar dentro do negócio. Né? Aí o pessoal entrava, enquanto esperava o resto do pessoal entrar e não sei o quê, até o Lula falar que a única pessoa que o pessoal quer ouvir é o Lula. Né? O resto do pessoal está tudo pegando carona aí. Né? É como se você tivesse assim um artista interessante e um monte de gente chata tocando no mesmo show. Né? Aí esse pessoal desestimulando, né? Adormecendo lá o público, enquanto os outros tentavam entrar no local passando pela revista Detetor de Metais. Bom, resultado, uma parte do pessoal foi embora e o que sobrou do salão onde era para ser realizado não ficou cheio. Quer dizer, o ato foi muitas e muitas vezes menor do que o do Rio de Janeiro. A gente precisa tirar uma conclusão disso daí. A campanha do PT, por força da orientação geral da coisa, ela está encolhendo, ela está implodindo, está caindo para dentro. Porque o pessoal, primeiro porque o pessoal criou um clima de pânico, né? O bolsonarismo se transformou assim numa coisa fora de proporção. O pessoal fala que o Bolsonaro vai dar um golpe nas eleições. Aí fica todo mundo assustado. Aí teve um acontecimento, teve alguns acontecimentos meio sem importância, né? O cidadão do drone, outro que jogou uma bomba de fogo de artifício e tal, no Rio de Janeiro, essas coisas. Mas teve um acontecimento importante, que foi o assassinato de um militante do PT por um militante bolsonarista, 2 policiais. Né? Bom, isso daí praticamente acabou com a campanha. O pessoal está morrendo de medo. Né? E não sabe como reagir. Ou melhor, eles estão reagindo de uma determinada maneira, nós vamos ver como, né? Mas a reação deles é um reflexo direitista. A continuar assim, não vai ter campanha. Ou vai ter campanha apenas naqueles lugares onde o pessoal se sentir muito seguro de que dá para sair na rua. E isso daí, né, a gente precisa dizer, numa situação em que os bolsonaristas não estão fazendo grande coisa. Né? Não está acontecendo nada. Quem passou pela derrubada do governo da Dilma Rousseff, né, onde o pessoal do PT tinha medo até de pisar para fora de casa, isso aqui não é nada. Né? É muito mais fumaça do que fogo. Né? O pessoal está criando assim um clima de histeria, de loucura. E como a orientação ela é toda uma orientação direitista, né, a campanha tende a murchar, com raras exceções. Sei lá, talvez num estado do Nordeste o pessoal se sinta à vontade para fazer uma mobilização. Mas em estados fundamentais, como o estado de São Paulo, tudo, não vão fazer essa mobilização, pelo que está aparecendo. Né? Tem gente, eu vi várias pessoas, aí tem matérias, inclusive, na imprensa ligada ao PT, de gente falando assim, que o Lula não tem que sair mais na rua, que ele vai ser assassinado, etc. Quer dizer, o plano eleitoral do bolsonarismo seria assassinar o Lula, o que certamente, né, daria muito certo com o plano eleitoral, assassinar o Lula. Então, nós temos essa contradição tende a asfixiar ainda mais a campanha do PT, que já é uma campanha que está profundamente comprometida, né, com Alckmin de vice,
com um programa que não diz absolutamente nada, não levanta, né, as reivindicações fundamentais do povo e tal. Aí vão. O Lula, eles já até colocaram aí um mecanismo para, num primeiro momento, colocaram um mecanismo para censurar o homem. Né? Em vez dele falar, que ele que é o candidato popular, deixar ele falar, de medo que ele possa descontentar aí identitários e outros, né? Que hoje em dia é difícil falar. Né? Você fala alguma coisa, alguém vai ficar descontente. Né? Você nem precisa criticar, na realidade. Se você usar a expressão errada, pronto. O pessoal já queria substituir o Lula por um marqueteiro que escrevesse o discurso do Lula. Aí ficaria a pergunta, né? Por que esse marqueteiro não é um cara popular? Que o cara popular é o Lula. Se ele vai escrever o discurso do Lula, não faz sentido nenhum. E agora nós temos esse negócio da segurança que vai comprometer ainda mais a campanha eleitoral. Bom, vamos ver, né, o que vai acontecer. Nós vamos voltar na reação do PT, né, diante do problema do assassinato e tudo mais.